Amazonas, o nosso estado. Estado esse é localizado na Amazônia, mas precisamente por volta dela em sua grande parte. Se você é de Manaus, então é rodeado pelo verde, pelas árvores, matas, rios e a flora no geral, certo? Que é o que mais chama a atenção de turistas para a nossa cidade, que é gigantesca com seus prédios, edifícios, museus, não à toa sendo a capital desse estado. Bom, como todos sabem, fomos colonizados. Sim, o Brasil, com toda a história de Portugal e seus reis botando para fugir da Alemanha, que por acaso encontrou um povo inocente e tiraram proveito pra... Vocês estão ligados, não precisa nem falar de novo. Só que o foco vai ser no Amazonas, que obviamente sofreu as consequências de tudo isso, como qualquer outro estado brasileiro, talvez até pior. Os primeiros escravos negros chegaram ao Amazonas durante o período do governo de Marquês de Pombal, entre 1750 a 1777, quando, de acordo com Arthur Reis em seu livro História do Amazonas, 12.587 africanos foram colocados à venda em Belém pela Campanha Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Por mais de 100 anos, outros milhares continuaram sendo trazidos, totalizando, segundo historiadores, mais de 60 mil até o final da escravidão no estado em 1884. Indígenas também sofreram as consequências, só que lutaram uma guerra já perdida. Tá, mas falando assim, acredito que você deve estar pensando: nossa, que rápido, nem foi tão ruim assim, né? Passou que nem... nossa, rápido demais. Mas como foi o processo de iniciação? A vida dos escravizados, as pessoas que escravizaram, o que é a Lei Áurea, como chegou nesse fim? Pra quem quiser saber, só bora. Foi iniciada com a escravização maciça das etnias indígenas, com mais de 600 línguas diferentes. Segundo o jesuíta Bettendorf, em 200 anos, povos da região saíram das florestas amazônicas para repovoar a região de Belém, São Luís e Marajó, pelo massacre dos Tupinambás, Caetés e Aruãs. Mais de 200 milhões de escravos descidos ou resgatados através de guerras justas por roubo, antropofagia, impedimentos à difusão da religião cristã e outros crimes, por fim vendidos em asta pública no mercado de Belém. Assim despovoava-se o Alto, Médio e Baixo Amazonas, em favor do repovoamento daquelas regiões, além da obtenção de mão de obra barata. Mesmo que a entrada de escravos negros na Amazônia remonte ao século XVII, foi a Companhia de Comércio e Navegação do Grão-Pará e Maranhão que iniciou a introdução maciça dos mesmos, pela liberação do trabalho indígena com a extinção das missões religiosas. O pico máximo de participação da raça negra na composição da população amazônica talvez tenha sido alcançado por volta de 1787, quando ela participou de 50% dos habitantes de Belém. Diretamente da África para a Amazônia, durante todo o período colonial e até 1850, quando entrou em vigor a Lei Eusébio de Queiroz de 4 de setembro de 1850, secundando o Bill Abder inglês, que autorizava a marinha inglesa a abordar e apreender os navios negreiros de qualquer bandeira, pelo porto de Belém. E nessa época, dezenas de milhares de escravos, oriundos principalmente de duas regiões daquele continente, Guiné Portuguesa e Angola, espalhavam-se por toda a Amazônia em sua fuga para as zonas despovoadas, formando numerosos quilombos ou mesclavam-se com as populações indígenas, onde a sua chegada era comemorada com as festas do Genipapo. Posteriormente, o fato se repetiu com a cabanagem e com a chegada de afrodescendentes entre os imigrantes nordestinos do ciclo da borracha e os trabalhadores negros do Caribe, trazido pelas companhias inglesas. Muitos de nós sabemos que há um tempo atrás, não muito distante, pessoas eram escravizadas, vendidas, obrigadas a essa vida cruel. Muitos escravos chegavam a morrer antes mesmo de chegar ao seu destino final, vendido por míseros centavos, em torno de 100 a 500 reais atualmente, sendo levado em cativeiros. Vários benefícios foram enxergados em meio desse tráfico, tanto para os senhores como para os subordinados. O submisso saiu com um pensamento, mas ao chegar, a realidade era outra totalmente diferente.
pois eram deparados com vários trabalhos pesados nas fazendas de cana, arroz, tabaco, milho. Também eram artesãos, apanhadores de açaí, pescadores, sem contar que serviam, cozinhavam, lavavam. Os negros e os indígenas dividiam o espaço, mas como tudo tem um lado positivo e negativo, eles eram maltratados, humilhados, espancados. Para eles, a cor negra não tinha valor em nenhuma humanidade. No século XIX, Manaus e Belém surpreendiam os viajantes estrangeiros que por ali passavam. Suas belezas naturais eram atrativas e inquestionáveis, mas a diversidade étnico-racial de suas populações era o tema recorrente nos relatos. Os dados mostram que existia, ao lado de uma grande maioria de índios vivendo nas cidades, dos escravos africanos e dos chamados brancos, uma grande variedade de tipos mestiços que tornava a Amazônia um laboratório extraordinário para estudos dos efeitos das misturas raciais. Em um sistema injusto para os mãos de obra, índios e negros se uniram com estratégias para terem o controle de suas vidas e sobreviverem. Até podiam andar pelas ruas para oferecer seus serviços de carpinteiro, carregadores, para vender açaí ou alguma produção como tabaco, entre outros tipos. A coroa portuguesa até que resolveu abolir a escravidão dos índios em 1755, mas os índios eram trabalhadores indispensáveis. E o fim de sua escravidão, somado à presença dos escravos, não representou uma redução dessa importância. Eles continuaram a ser empregados em diversas formas de trabalho compulsório. Mas a presença negra não se reduziu à escravidão. Outros homens e mulheres viveram na região sendo professores de música, chefes de polícia, capoeiras, gráficos, lavadeiras, oleiros, carpinteiros, uma lista sem fim. Apesar de o silêncio sobre essas histórias notáveis ainda ser persistente, não há como negar que está sendo revertido pela força inquebrantável de todas essas experiências históricas. Mas também não se nega que os que mais lucraram foram os senhores praticantes da escravatura. Separamos aqui alguns relatos baseados nos fatos da época, de histórias passadas de geração a geração e pesquisas que a nossa turma fez. Em uma de minhas viagens a trabalho no Amazonas, vi chacinas de índios de perto. Os seringueiros, ao matar ou capturar índios da região, cortavam uma de suas orelhas e levavam para um armazém, onde trocavam por dinheiro. A única coisa que eu sentia era medo. Medo por meu filho ser tirado de mim e se tornar um escravo e ser tratado de uma forma tão brutal, até morrer. Naquele momento só tive uma opção: me jogar no rio e morrer junto a ele. Assim ele não vai viver uma vida que não merece e também não vai ficar longe de sua mãe. Nós tentamos resistir. Tivemos a vantagem por conhecermos as matas, mas tudo era questão de tempo. Eles tinham armas de que faziam o som do trovão. A Igreja Católica, em uma tentativa de nos catequizar e impedir de nos deixar nas mãos dos homens brancos, nos trouxe um pingo de esperança. Só que infelizmente muitos do meu povo não tiveram essa sorte. Ao chegar nessas terras, minha vida foi repleta de infelicidade e medo da violência que sofreria. Se não seguisse a vontade de meu Senhor, Ele era dono de tudo, da minha vida e do meu corpo. Nada eu podia fazer, nem mesmo chorar. Muitos de meu povo não aguentavam a viagem e morreram logo após eu chegar aqui. Seus corpos foram jogados em galpões para apodrecer. Idosos que mal andavam tinham o mesmo destino. Crianças frágeis ou jovens doentes também. Tive que me esforçar ao máximo para isso não acontecer comigo. Por muitas vezes perdia minhas forças e ignorava as dores dos machucados, porque tinha que mostrar aos meus senhores de que eu ainda valia algo. E a única certeza que tive na minha vida é que sempre estaria marcado na minha cara a palavra Miwassa.
A partir de agora vamos falar sobre a Lei Áurea que rolou no Amazonas e tudo o que aconteceu ao seu redor, os acontecimentos mais importantes diante dessa lei. Então vamos continuando. O Amazonas possuía em relação a outras províncias pequenas quantidades de escravos, fácil portanto a propaganda abolicionista. Tal situação estimulava os maçons a entrarem em ação. No dia 10 de julho de 1874, foi decretado por um maçom que governava a província do Amazonas, o Dr. Teodoreto Carlos de Faria Souto, a extinção da escravidão. Esse fato foi um acontecimento que se revestiu de alta significação social e política pelas suas benéficas consequências. O processo escravagista sempre foi praticado como forma de dominação do homem pelo homem. Sua repercussão no Amazonas data da época à integração à antiga província do Grão-Pará até sua autonomia. Essa atividade marcou a época tanto na capital como no interior, apresentando manifestações das mais variadas. Liberdade e escravidão se antagonizavam, ferindo os princípios de uma sublime instituição que prega liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, não era fácil conduzir os anseios da maçonaria, pois se vivia uma sociedade que criava vários cerceamentos das mais diversas formas. De um lado, havia necessidade de mão de obra barata. Do outro lado, a maçonaria, que conspirava para o final de um mercado altamente rendoso. A escravidão que veio dos períodos que se passaram, em nosso caso, teve grande eficácia, cujos exemplos estão respaldados em farta documentação cartória, como por exemplo, negócios de compra e venda, ações de pagamento, disposições testamentárias, procedimento de libertação e também dote nupcial. Vale ressaltar que no Amazonas não havia um número expressivo de escravos. Esse fato justifica-se pela interferência dos deputados provinciais, que, em nome da maçonaria, criavam leis dificultando a entrada dos novos escravos na província do Amazonas. Esse cenário, porém, não diminuiu o grande empenho da instituição chamada maçonaria. Essa fase foi fortemente atingida pelos reflexos que norteavam os senhores das terras, cuja exploração fez a maçonaria importante instituição no combate à escravidão em todo o Brasil. O homem escravo de outro homem, por destinação legal das leis vigentes no Brasil, viveu, sofreu e existiu aqui, como coisa susceptível de negócios e transações das mais diversas, à mercê da vontade desumana do seu dono e senhor. Dono este que livremente dispunha do seu destino, a ponto de decidir sua própria vida. Nos extremos das ideias conflitantes, torna-se a maçonaria uma instituição ligada ao passado escravagista e de grande importância também no contexto da história do Amazonas. Dessa forma, em sua plenitude, exprimiu sua crença na presença imutável de Deus no sagrado ensinamento de que todos os homens são iguais. Em março de 1880, fundaram a Sociedade Emancipadora Amazonense, a qual teve como fundadores Bento de Figueiredo Terreiro Aranha, Miguel Gomes de Figueiredo, José Coelho de Miranda Leão, José de Lima Fernandes e Augusto Enísio de Castro Fonseca. Por influências de maçons no seio da Assembleia Provincial, desde o ano de 1880 até 1884, todos os orçamentos consignavam-se dotações específicas. Na lista de suas despesas, destinada à libertação, cujas cartas de alforria eram entregues sempre em festas de solenes para maior retumbância do acontecimento. Por disposições legais, dificultava-se a entrada de escravos no território amazonense. Por isso, taxas pesadas eram decretadas. O tributo de averbação por venda de escravo tornou-se mais difícil para evitar que tais negociações continuassem. Difícil era a festa, alegre estava o público ou particular que não fossem marcadas com a entrega de carta de alforria, para que não deem a liberdade a seus serviçais escravos. No ano de 1884, a Grande Benemerita Loja Simbólica Amazonas e a Grande Benemerita Loja Simbólica Esperança é a Porvir foram as que mais desenvolveram suas ações abolicionistas maçons. Dessas duas lojas seriam os autores da lei de 24 de abril de 1884, que consignou a quantia de 300 contos de réis, dentro de um orçamento de 2.500 contos, para completar as alforrias
e ao mesmo tempo proibir as entradas de novos escravos na província do Amazonas, buscando fortalecimento ainda maior para os seus ideais. Fundaram também a Sociedade Libertadora 25 de Março e um órgão de imprensa abolicionista amazonense, que teria no seio da opinião pública a devida repercussão. Vários foram os maçons que se destacaram nesse movimento emancipador, entre eles destacamos Carlos Cavinho Viana, Bento de Figueiredo Teneiro Aranha, Antônio Dias dos Passos, Diocleciano Justo da Mata Bacelar, Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt, Maximiliano José Roberto Gentil Rodrigues de Souza, João Carlos Antônio, Pedro Álvares Marinho, Antônio Rosana de Oliveira, Francisco Públio Ribeiro Bittencourt e Antônio Ponce de Leão. Só os brabo. Para melhor compreensão do teor do documento que foi escaneado por parte dos leitores de hoje, transcrevemos o texto original da Carta de Alforria, retirada da ata da Grande Benemerita Loja Simbólica Amazonas 2. Presidência do respeitável irmão venerável Mestre Francisco Públio Ribeiro Bittencourt. Presentes os irmãos inscritos no respectivo livro de presença e, bem assim os visitantes, abriu-se a loja em um só golpe de malhete. Declarou o respeitável mestre que o objetivo da presente sessão era a entrega de cartas de liberdade. Este, usando da palavra, profere um eloquente discurso análogo ao ato. Em seguida, entregou as ditas cartas ao respeitável irmão Teodoreto Carlos Faria Souto, para entregá-las aos diletos libertados. Essas confrarias, cheias de ardor, passou às mãos dos ditos escravos, que receberam-as com verdadeiro contentamento. Razão depois do irmão Bento Aranha, relator da comissão da Augusta Loja Capitular Esperança e Porvir. Número 1. Pedro Aires Marinho, João Marques de Lemos Bastos, Kunzenberg de Paula Marques e Justino de Paula Marques. Circulou o tronco de beneficência e prof. E colheu a medalha de 50.520, que ficou a cargo do irmão hospitaleiro. Ao ato compareceram grandes números de famílias e bem assim de visitantes. Prof. Durante ao ato, tocou um jardim de edifício e banda de música do 3º Batalhão, sendo no fim servido um modesto copo de água às esmas. Famílias e bem assim as demais pessoas que ali presentes, reinando sempre a melhor harmonia, e nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão. Por fim, todos esses projetos, leis e órgãos de imprensa tiveram a finalidade de eliminar os resquícios deixados da escravidão, recapitulando que seu fim foi decretado em 10 de julho de 1874. Como mostrado, o bagulho foi doido até esse fim e recomeço de nosso estado, sabe? Sendo uma boa e grande evolução. Mesmo após o fim dessa era, ainda se tem documentos e marcas dos acontecimentos. Estudiosos, pesquisadores e historiadores divulgaram pesquisas sobre essa luta por uma sociedade igualitária, independentemente da cor de pele. Agora vamos mostrar algumas fotos que demonstram o respeito e o espaço conquistado pelos negros, lembrando que os índios em sua maioria optaram por voltar às suas tribos, porque como deu para ver, a experiência deles na cidade não foi muito agradável. E assim restabeleceram e manteram seus costumes à sua maneira, no seu espaço. Mas sem mais enrolação, bora de imagens e curiosidades. Dando um adentro aqui, que muitos negros, logo após essa Lei Áurea, tiveram a oportunidade de trabalhar recebendo salários. O jornal local da época divulgou a contratação de 10 negros e seus salários, além já tendo aquela oportunidade como qualquer outro cidadão na nossa sociedade. Nessa imagem vemos uma costureira de ateliê Palmira junto com suas amigas no estabelecimento. Nessa outra, um homem trabalhando no prédio de depósito de borracha da rua Joaquim Sarmento. E nessa, um time de futebol
formado apenas por negros, que sempre jogavam desfalcados, o que acaba sendo massa de que eram times feitos só por negros que tinham ali a oportunidade de jogar futebol na época onde futebol era considerado um esporte de elite. Então ali ter um time feito só por negros, formado só por negros, e poder disputar com os outros times em campeonatos foi algo ali que algo massa, né? Foi algo bem massa ali na época. O nome do time era Euterpe Futebol Clube. Nessa outra também aqui vemos os negros onde tiram umas fotos, uma fotografia. Lembrando também que a fotografia na época não era algo barato. Então se tinha que se ter ali um apoio ali de alguém que tenha o dinheiro ou ter a capacidade de pagar o valor para se ter a fotografia. Nessas outras aqui, vemos o documento referente ao 10 de julho de 1884, em exposição no IGHA. O documento está sendo preservado há mais de 135 anos e lá guarda um dos momentos mais importantes da história do nosso estado. Seguindo adiante, temos também a placa de homenagem ao quilombo urbano de Manaus, localizada na Praça 10 de Janeiro, e a coração da Griot Guguta. Em seguida, o selo Abolicionistas Percussores, que circulou em 1984, e esse selo é uma relíquia e foi lançado para homenagear o centenário da abolição da escravatura no Amazonas. Depois, também você tem a placa de identificação da rua 10 de julho no centro de Manaus. A importância dessa data não está somente no processo em si de criar a entrada ou a permanência da escravidão, mas também se dá ali o significado de valor de portas abertas e a desconstrução de estereótipos quando se estuda e pesquisa esse fato e seu processo. Hoje não cabe mais, por exemplo, negar a existência do negro no Amazonas, como alguns historiadores fizeram no passado. Aqui vemos uma placa representativa e comemorativa da Lei Áurea do Amazonas, que fica em uma das principais entradas da nossa biblioteca pública. E por fim, essa é uma fotografia do ex-governador da província do Amazonas, Teodoro Carlos de Faria Souto. Foi presidente da província e lutou por 16 anos pela libertação dos escravos no Amazonas. Em 1884, assinou o ato apoiado pela esposa Elisa Souto em um grande grupo de abolicionistas local.